Queridos, pega a sua Bíblia, vamos fazer aqui uma rápida reflexão nesse dia tão especial para a família. Não importa se católica, evangélica, não importa o credo, mas hoje as famílias estão comemorando e honrando aquele que é o nosso ou o seu Pai. Pega a sua Bíblia, abra comigo lá em Gálatas, no capítulo de número 4. Capítulo de número 4 de Gálatas. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo de número 7. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. O versículo 4 diz assim: mas vindo a plenitude do tempo, ou dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5. Para que é que ele veio? Para que é que ele foi nascido de mulher? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo de número 6. E porque sois filhos, aleluia, isso aqui é forte. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Versículo de número 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Esta passagem é uma passagem riquíssima, que nos fala de um relacionamento pessoal nosso com Deus. E aqui Deus, e a palavra de Deus nos assegura isso, Ele é chamado de Pai, nosso Pai. Quando Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos sobre como eles deveriam orar, a oração é um momento em que você conversa com Deus, é um momento em que você entra no trono de Deus, você entra na presença de Deus, e você ali, você abre o seu coração, e ali você abre a sua boca, abre todos os seus sentimentos e coloca para Deus aquilo que você quer, aquilo que você precisa. E os discípulos, eles tinham um problema que muita gente tem hoje. Eles não sabiam orar. Tem muita gente hoje que ainda não sabe orar. E Jesus ensina a seus discípulos, e ele diz assim: olha, quando vocês orarem, vocês oram e vão começar a oração
da seguinte forma: Pai, me ajude, Pai, Pai, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Preste atenção, porque ele começa ensinando a oração, dizendo assim: quando você orar, você ora ao Pai. Pai nosso. Hoje em dia, muitas pessoas elas sofrem o que nós chamamos de uma orfandade. É órfão de pai, é órfão de mãe. Isso faz parte da nossa vida. Quando a gente é pai e mãe, claro que a gente quer ir primeiro do que os nossos filhos, né? Essa é a vontade. Eu não quero que nenhum dos meus filhos, nem você quer que nenhum dos seus filhos, você que é papai, eles vão antes de você. Você quer ir primeiro. E a palavra de Deus nos diz que nesses dias que nós estamos vivendo, nós viveríamos dias terríveis. Muita gente órfã de pai e mãe. Isso não é terrível, isso faz parte da vida. Mas o que é terrível é que nós vivemos numa geração que ela é marcada pela ausência paterna. É uma geração que você tem seu pai biológico, você sabe quem é o seu pai biológico, mas o seu pai, ele é ausente. Vocês estão me entendendo? Tem muita gente hoje que vive esse tipo de vida, a ausência paterna. Tem muita gente hoje que, por causa da ausência paterna, ela tem feridas emocionais dentro dela. Às vezes o relacionamento que você teve com seu pai terreno, um relacionamento que foi um relacionamento difícil. Ausência do pai, agressividade do pai, falta de amor do pai, e isso faz com que você sinta feridas emocionais e traumas familiares. Sabe que tem muita gente que costuma projetar em Deus as falhas dos nossos pais. Você não, meu pai era ausente, Deus também é ausente. Meu pai era um homem muito bruto, Deus também é bruto. Meu pai era um homem que não me amava. Vocês estão entendendo? Tem gente que é assim, que costuma a transferir aquele sentimento, aquele relacionamento mal que você teve com seu pai e transfere para Deus. Bem, assim como é meu pai, assim eu acho que também é Deus. Se meu pai foi ausente, aí eu digo, não, meu Deus também, ele é ausente. Se meu pai estava distante de mim, não, o Deus também, ele é ausente. Mas nós lemos hoje à noite uma coisa. A palavra de Deus nos diz: mas Jesus veio a este mundo, nascido de mulher, com um propósito, de fazer eu e você, aleluia. Vai preparando um glória a Deus aí.
fazendo de mim e de você, que mesmo tendo um pai ausente terreno, mesmo tendo um pai que me maltratava aqui na terra, mas Jesus Cristo, ele desceu do céu, aleluia, nasceu de mulher para fazer com que os meus traumas e aquele sentimento da ausência do pai fosse preenchido em Deus, o nosso Salvador, em Deus, o Criador dos céus e da terra. Jesus veio a este mundo para dizer: ei, você tem um pai. Você tem um pai. E esse pai, ele é um pai que ele é tão íntimo nosso, é um pai que está tão perto de nós. Eu me lembro que quando meu pai estava ainda aqui conosco, aqui na terra, né, eu tinha uma intimidade com meu pai. Dr. Walter tinha grande intimidade com seu pai, eu conheci o pai do Dr. Walter. Ou seja, intimidade de a hora que eu quisesse conversar com meu pai, eu não tinha que pedir licença, eu não tinha que pedir por favor, não, eu chegava para ele e conversava com ele, intimidade. Conversava com ele problemas que eu enfrentava, intimidade. Meu pai era advogado, meu pai era doutor, meu pai era empresário. Mas quando eu me dirigia a ele, eu não dizia assim: doutor Luiz Costa, ou empresário Luiz Costa, excelência Luiz Costa. Não, eu chegava para ele e dizia assim: papai, paizinho, não é assim, hein? E Deus, olha aí que coisa maravilhosa, é que Deus manda o seu filho amado, e o seu filho amado morre na cruz e faz eu e você, aleluia, filhos de Deus, ao ponto de nós termos intimidade com Ele, de chamarmos de Abba Pai. Que no original significa papai, significa paizinho. Mas pastor Teixeira, ele é Deus, é o Deus do universo, está sentado no mais alto e poderoso trono, ele é grande, ei, e eu sou pequeno, é verdade, ele é o dono dos céus, é o dono da terra, ele criou todas as coisas, ele é majestoso, ele é poderoso, mas pelo fato dele ter me constituído filho dele, eu tenho a intimidade de chegar para ele e dizer: papaizinho, aleluia, meu papai. Ele é um pai que deixa você bem à vontade com ele. Ele é um pai que cuida de nós. Presta atenção. Mesmo que o seu pai terreno falhou em alguns problemas da sua vida, não teve o cuidado, mas fique certo de uma coisa: Jesus Cristo morreu, fez com que, depois de nós termos nascido de novo, nascemos de novo, e Nicodemos não entendeu, ele pensava: como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus disse: não é assim não. Aquele que não nascer da água, não nascer do Espírito, não pode ver o reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aí então nós nos tornamos filhos. E como filhos, Ele cuida. Diga comigo:
como filho de Deus, Ele cuida de mim. Pastor, mas o senhor não sabe os problemas que eu enfrento. Ei, até mesmo com os nossos filhos, nós não sabemos. Ele vai para o colégio, aí ele joga bola, se fere. Eu não estou lá para cuidar dele. Mas assim que eu sei que ele está ferido, porque ele jogou bola, levou, ainda semana passada, o Noah, meu netinho, né? O Noah estava jogando bola e parece que deram uma canelada nele. Ele chegou lá em casa para a vovó, né? Para a vovó Edna, vovó, eu estava jogando bola e acidentou-se. Ninguém estava lá para cuidar dele. Pastor Frota não estava lá para dizer: ei, cuidado, não faça assim, não faça assado. Mas assim é a nossa vida. No dia a dia, nós podemos sofrer problemas, mas depois que a gente sofre o problema, aí é onde vem a bênção de ser filho de Deus. Quando vem o problema, aí eu vou ao meu papai, aleluia. Papai, eu estou ferido. Papai, eu estou necessitado. Papai, eu preciso disso, preciso daquilo. Papai, eu preciso de amor. Papai, eu preciso do emprego. Papai, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele é aquele pai que cuida de nós. Se você crê nisso, levante a mão e dê um glória a Deus. Ele cuida. Muitas são as aflições dos filhos de Deus. Muitos são. Mas o Senhor, Ele cuida de nós em todas as nossas aflições. Ele cuida. Ele não é apenas um pai que cuida, mas Ele é também um pai que provê as nossas necessidades. Um dos versículos da Bíblia Sagrada, uma das passagens da Bíblia Sagrada que eu me identifico muito, é que Deus, presta atenção, Ele conhece o meu nome. O meu vizinho talvez não conheça o meu nome completo. O meu vizinho, pastor Regis, talvez não saiba nem o ano que eu nasci. O meu amigo, talvez não saiba nem os meus problemas. Mas o meu pai, ele me conhece pelo nome, porque o meu nome está escrito na palma da sua mão. O meu nome, aleluia, está escrito na palma da mão de Deus. Sabe o que é que significa isso? É que todas as vezes que Deus olha para a palma dele, mas pastor, são milhões, não importa, mas aquele que procura Deus, ele diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes que tu ainda não sabes. Quando eu clamo a ele, ele olha para a minha mão, para a mão dele, e diz assim: ei, Teixeira está agora me clamando, e o nome dele está aqui na palma da minha mão. Ele é meu filho, eu vou cuidar dele e eu vou prover aquilo que ele está precisando. Se você crê nisso, levante a mão e dê um glória a Deus, aleluia. Creio. Deus conhece tanto a gente, Deus lhe conhece tanto, que a palavra de Deus nos diz, isso aqui é fenomenal, que Ele conhece até o número de cabelos que você tem. Até os carecas Ele conhece. Não tem cabelo, mas tá. Ele conhece. Sabe o que é isso? Vá contar os fios do seu cabelo. Vá contar. Você passa
uma eternidade contando os filhos. E ele sabe se ele sabe o número dos meus cabelos, quantos cabelos eu tenho, se eu sou careca, se não sou, se eu tenho só 10% de cabelo, 20% de cabelo, se meu cabelo já foi embora, ou só tá, no meu só está um pouquinho, né? Já fui, mas Deus, ele conhece e sabe da sua existência. Ele conhece e sabe das suas necessidades. Porque Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que provê. Quando Deus tirou seu povo do Egito, presta atenção a isso aqui. Quando Deus tirou seu povo do Egito, aí o povo de Deus, eles foram ingratos a Deus. Eles se afastaram de Deus. Só foi um momentinho que Moisés subiu ao monte para pegar as leis. Quando Moisés volta, aí eles já estão adorando um bezerro de ouro. Já pensou, meu irmão? Um bezerro de ouro. E aquilo afasta o povo de Deus. E o povo passa 40 anos no deserto, numa caminhada que era de poucos dias para eles chegarem à terra prometida. Mas eles passam 40 anos. Mas Deus é Pai, diga: Deus é Pai. É Pai, aleluia. Ele cuida. Mesmo o filho rebelde, mas Ele cuida. E naquele momento, Deus olha para aquele povo. E Deus diz assim: sabe de uma coisa, vocês não prestam mesmo não. Mas eu vou corrigir vocês. A palavra de Deus diz que Deus corrige o filho a quem ama. Quem é filho de Deus aqui, levante a mão. Um dia Deus vai te corrigir. Um dia Deus vai fazer você passar por um aperto, por um aperto tão grande. Aí você, mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Aí Deus lá do céu diz assim: sabe o que é, meu filho? Eu estou te aperfeiçoando. Aleluia. Eu me lembro, eu já contei aqui essa história. Meu pai era um homem muito longânimo, era um homem muito amoroso. E ele nos tratava muito bem, não deixava faltar nada. Mas se a gente errasse, aí ele pegava, né? Ele tinha na nossa casa, lá no Paracuru, ele tinha um cinto pendurado num prego assim. Ele não tinha 4 dedos, não. Acho que ele tinha 10 dedos de largura. E um dia, eu fiz uma peraltice, né? Eu fiz uma besteira. Eu fiz uma besteira. Aí quando eu cheguei em casa, ele disse assim: você fez isso, não fez? Aí eu disse: fiz, pai. Eu nem menti. Fiz, pai. Ele disse: pô, vamos ali nós dois. Vamos ali nós dois. E ele me levou para o quarto. Aquele quarto do meio. Aquele quartinho ali do meio. Meus irmãos, aí ele foi lá na sala e puxou, como é que dá o nome? Cinturão não, de 4, lambigorna, não, sei lá como é o nome. Aquele negócio, né? De 10 dedos de largura. Aí quando eu olhei, ele disse: eita, lá vem. Ele trancou a porta. E ele começou: pá, tá. E eu já era adolescente. Aí então, né, para mostrar assim que eu era macho, né, e que homem não chora, né, aí eu só, e ele, tá, e eu, ele, tá, ai. Pá.
Aí eu disse, papai, tá. Aí eu comecei a chorar, né? Papai, tá bom. Aí ele diz, ai, tá bom, então vamos continuar, se tá bom. Eu queria que ele parasse. Tá bom, pai. Não, ai, tá bom, pai, então. Quando terminou, ele saiu do quarto, fechou a porta, e eu fiquei sozinho no quarto chorando, de tanta lapada que eu levei. Depois de uns 20 minutos, a uma meia hora, ele volta para o quarto. E quando ele voltou para o quarto, ele olhou para mim e disse, venha cá, meu filho. Eu me aproximei dele e ele me deu um abraço. E naquele abraço, ele disse nos meus ouvidos, ele disse assim, sabe por que papai fez isso? Você sabe? Sei não, papai. É porque eu lhe amo. E não quero ver você enveredando por esse caminho. Eu lhe amo, e porque eu lhe amo, eu lhe disciplinei. É assim que Deus faz com a gente. Deus nos ama tanto que quando a gente faz uma besteira contra Ele, ou na nossa vida contra alguém, aí Deus corrige, e nesta noite Ele está aqui presente, aleluia, que quando você passar por algum aperto, Ele vai cuidar. Quando você passar por um aperto, Ele vai prover. Quando você passar por um açoite dEle, Ele vai ferir, e você vai sentir o azeite de Deus nas suas feridas, e o Espírito Santo de Deus vai fazer com que você chegue para Ele e diz, muito obrigado, papai, pela disciplina. Muito obrigado. Deus é um Deus que cuida. Diga, o meu Deus é um pai que cuida. Diga, o meu Deus é um pai que provê. O meu Deus é um Deus que me disciplina. E o meu Deus é um Deus que me ama. Dê um aplauso para Ele. Ele me ama. Vou terminar. Tenho 4 minutos. A grande parábola que todos nós conhecemos, a parábola do filho pródigo, é uma parábola que nos ensina sobre o amor de um pai para com um filho. E faz um paralelo do amor de Deus para comigo e com você que somos filhos. É uma demonstração de amor. O filho vai embora, vocês sabem da história. O filho vai embora, gasta tudo que tem, e ele chega numa ferida emocional muito grande. Ele chega no fundo do poço. E naquele momento que ele chega no fundo do poço, comendo as bolotas dos porcos, aí a ficha cai. Ainda bem que tem gente que é sensível à voz de Deus. Tem pessoas que são tão orgulhosas que dizem assim, não, eu não errei não. Não, eu não errei não. Ei, deixa de ser orgulhoso. Seja mais simples, seja mais humilde diante de Deus. A palavra de Deus diz assim, aquele que se humilha diante de Deus, esse será exaltado. Mas o exaltado, eu não errei. Não diga isso não. Eu não errei. Você errou. Todos nós erramos. Não, eu não peco. Peca. Você peca. E aquele filho, ele pecou. Ele não honrou o pai, saiu de casa, foi ingrato com o pai, não honrou o pai, pecou.
Mas ele era sensível à voz de Deus. E ele se humilha. Ele diz: puxa vida, eu errei. Meu pai era tão bom para mim. Eu tinha tudo na casa do meu papai. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar. Agora vocês imaginem a cabeça de um rapaz desse. Será que meu papai vai me receber de volta? Porque eu fui ingrato com ele. Eu maltratei meu pai. Eu desonrei meu pai. Eu desobedeci meu pai. Eu não queria mais meu pai. Eu fui embora, não queria mais ele. Será que ele vai me receber? E o pai, todos os dias, ele chegava na varanda da sua casa, olhava, esperando um dia o seu filho voltar. E chegou aquele dia. O filho veio, e a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele viu o filho dele, ele correu. Não foi o filho que correu para ele, não, foi ele que correu para o filho dele. Quando ele viu o filho ali, ele disse assim: meu filho. E ele corre e abraça o filho. E o filho diz: papai, me perdoa, eu errei. Mas pai que ama, quando o filho se humilha, ele perdoa. Pai que ama, quando o filho volta ao pai humildemente, o pai abraça, faz festa. E agora eu concluo. Assim também é o nosso Pai celestial. Ele cuida, ele provê, ele corrige e ele lhe ama. Tem um hino que a gente canta muito, né? Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso explicar, mas a ti também ele te chama, ou seja, ele quer te amar também. Venha para os braços do Pai. Venha para os braços daquele que morreu na cruz do Calvário para lhe salvar, para perdoar os seus pecados. Venha para os braços daquele que diz: eu vou fazer você filho do meu Pai. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A passagem que nós lemos hoje lá em Gálatas, no capítulo 4, e no versículo 6 e no versículo 7 diz assim, que Ele nos fez filhos. E quando você é filho, você tem um pai. E quando o pai morre, você tem uma herança. Você é herdeiro porque você é filho. Mesmo que seu pai foi ruim, mas por lei, Dr. Walter é advogado, ele sabe disso. Mas por lei, não importa se seu pai era ausente, se seu pai era bruto, se seu pai era ignorante, por lei você tem direito, você é herdeiro do seu pai terreno, você é herdeiro. Assim também somos nós com o nosso Pai celestial. Ele nos fez filhos e herdeiros. Aleluia.
Tudo que Ele tem, aleluia. A sua graça é minha. O meu futuro está nas mãos dEle. Eu vou herdar o reino dos céus. Eu vou herdar os céus. Ele disse: não se turbe os vossos corações e nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas o quê? Moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. Aí vem a herança, presta atenção. Aí vem a herança. E vou preparar-vos um lugar, sabe para quê? Para que onde eu estiver nesse lugar, você esteja também comigo, aleluia. Eu sou herdeiro, irmão, de uma herança que dinheiro não paga. É mais importante do que dólar, é mais importante do que ouro, é mais importante do que imóveis, é mais importante de qualquer coisa daqui da terra. Eu sou herdeiro das heranças celestiais, porque Deus é o meu Pai. Nós vamos orar. E hoje à noite, Deus está falando para mim e para você. Olha, se preocupe não. Eu te amo. Se preocupe não, você não tem mais pai, mas eu sou teu pai. Aleluia. Se preocupe não, se teu pai não correspondeu às suas expectativas, mas eu, o Senhor, que sou o teu pai, eu vou preencher a tua vida. Eu vou te dar alegria. Eu vou te dar felicidade. Feche seus olhos. Nós iremos orar agora em nome de Jesus. Se nesta noite você quer fazer uma decisão para Cristo, se nesta noite você quer fazer uma decisão ao Pai, se nesta noite você quer que esse Pai cuide de você, porque Ele prometeu, e as promessas dele, Ele cumpre. Mas muitas das vezes nós não queremos essas promessas. Muitas das vezes nós erramos o caminho. Mas hoje à noite Jesus está aqui para te dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Pai Celestial, dê um aplauso. Já veio uma pessoa. Tem mais alguém? Talvez você seja como aquele filho pródigo. Talvez você seja como aquele filho pródigo. O filho pródigo voltou para o pai, porque ele foi embora. Ele se afastou do pai. Se na sua vida você está atravessando um momento em que você está se distanciando do Pai, ei, Ele está lhe dizendo: volte. Eu vou lhe abraçar. Eu vou cuidar de você. Se você quer oração nesta noite para se chegar mais perto do Pai, saia do seu lugar e venha aqui à frente para receber a bênção do Pai. Se você quer fazer isso, fique à vontade, saia do seu lugar e venha aqui à frente para receber a bênção do Pai. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Levante a sua mão e diga para Ele: na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Ele cuida. Ele é meu Pai. É meu Pai. Aleluia. E não ando sozinho, não estou sozinho por você. Oh Deus, em nome de Jesus. De mim, Vou
vida, Senhor, com o teu sangue maravilhoso derramado ali na cruz do Calvário. Perdoa os pecados e faz dele um filho agora. A partir desse momento, ó Senhor, derrama sobre ele da tua graça. Nesse momento, derrama sobre ele o teu sangue, lavando todos os pecados e fazendo com que ele volte à casa do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso para o Senhor. Que Deus abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus.